Ainda sobre as Mil e Uma Noites, que eu amo essas histórias, lembra aquele esquema que eu fiz para a gente não se perder nessas histórias tão confusas? Quero mostrar com detalhes aqui, porque eu achei que ficou tão legal, quero mostrar para todo mundo. Antes de começar a história, tem um prólogo, ou uma moldura, como eles chamam. O narrador está falando com nós, leitores. Ele fala sobre Shahzenan e sua rainha, o Shahryar e as suas noivas, e a Sherazade, seu pai, o vizir. O vizir conta para Sherazade a história do burro, o boi, o mercador e sua esposa. Aí depois disso é que começam as noites. Acontece o casamento do sultão Shahryar com a Sherazade, nossa heroína, e então começam as noites. Nas primeiras noites, a Sherazade conta para o Shahryar a história do mercador e o gênio. Dentro da história do mercador e o gênio, tem três anciãos que falam histórias para o gênio. Então, na quarta e quinta noite, o primeiro ancião conta a história da corça e a escrava que era uma vaca, e o filho que era um novilho, e a bruxa que era a filha. Na sexta e sétima noite, o segundo ancião conta para o gênio a história dele, dos 2 cães negros e a esposa que era um gênio. Na oitava noite, o terceiro ancião era para contar uma história. Terminando essa história da Sherazade, que é do mercador e do gênio, dentro da qual os 3 anciãos falam as suas histórias para o gênio, nas próximas noites, ainda na oitava noite, porque ela emendou a história, a Sherazade, ao mesmo tempo, conclui a história do mercador e do gênio, dentro da qual teve as 3 histórias dos 3 anciãos, e começa já, emenda, uma nova história, que é do pescador e do gênio. Então, na 10ª noite, o gênio dessa história conta para o pescador a sua vida e a prisão. Lá nas próximas noites, o pescador conta para o gênio, de volta, a história do rei grego Yunnan e o médico Duban. Dentro dessa história do pescador contando para o gênio, tem a história que o vizir conta para o rei, que é sobre o marido e o papagaio. Aí nas próximas noites, o rei conta para o vizir, de volta, a história do príncipe, a filha do rei da Índia. Terminando essa história, que era do pescador para o gênio, que era do rei grego Yunnan e o médico Duban. Aí nas próximas noites, o pescador continua contando para o gênio a história do rei grego Yunnan e do médico Duban. O pescador conta para o gênio, nas outras noites, uma história sobre os peixes de 4 cores do sultão. Lá pela 22ª noite, dentro dessa história dos peixes de 4 cores do sultão, um jovem nobre conta para o sultão a história do rei das Ilhas Negras e sua esposa. Na próxima noite, a Sherazade começa a contar para o Shahryar a história dos 3 calândares filhos de reis e as 5 damas de Bagdá. Então, nas próximas noites, tem dentro dessa história uma história que o carregador conta para a dona da casa. Depois tem a história que o derviche conta para a dona da casa. Depois tem a história que o segundo derviche conta para a dona da casa. Dentro dessa história do segundo derviche tem uma história que o próprio segundo derviche conta para um gênio dentro da história dele próprio, que é sobre o invejoso e o invejado. Aí o terceiro derviche fala a história dele para a dona da casa. Dentro da história do terceiro derviche tem uma história do jovem filho do joalheiro que conta para ele. Aí o terceiro derviche continua contando a sua história. Depois tem o vizir Jafar, que conta a sua história para a dona da casa, na 62ª noite. Aí a primeira jovem conta para o califa a história da Zobeida. A segunda jovem conta para o califa a história da Amina. E a Sherazade prossegue a história dos 3 calândares, que é a história que tem a moldura para todos esses: carregador, derviche, dona da casa, o Jafar e as jovens. Nessa mesma 69ª noite, a Sherazade emenda as histórias de Simbá, o marinheiro. Ela começa a contar a história de Simbá, e dentro dessa contagem dessa história, o próprio Simbá conta suas viagens para o Hindbá, o carregador. Então tem a primeira viagem do Simbá, a segunda viagem do Simbá, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª e última viagem do Simbá, o marinheiro. Todas essas são histórias que o Simbá conta para o Hindbá, que estão dentro da história que a Sherazade contou para o Shahryar. Depois das histórias do Simbá, Sherazade conta para o Shahryar a história das 3 maçãs e do califa Harun al-Rashid. Dentro dessa história das 3 maçãs e do califa, tem a história que um jovem assassino conta para o califa. Depois, dentro ainda das 3 maçãs, tem a história que o escravo conta para o Jafar, o vizir. Aí tem a história que o Jafar conta para o califa, sobre os vizires Nuruddin Ali
do Cairo e Badruddin Hassan de Basra. Dentro dessa história dos vizires, tem uma história que uma gênia conta para um gênio, os djinns, que é a história da prima do Badruddin. Dentro da história da prima do Badruddin, que a gênia está contando para o gênio, que é dentro da história que o Jafar contou para o califa e que a Sherazade está contando para o Shahryar sobre as 3 maçãs, tem a história que a Shamsuddin conta para o rei, acusa o rei. Encerrando essa história, volta para a história que o Jafar conta para o califa. Aí o Jafar conta outra história que se passa com o Agib em Damasco, com o Bedreddin em Basra e com a avó. E o Jafar ainda conta mais uma história para o califa sobre as tortas do pasteleiro. Lá na 123ª noite, a Sherazade conta para o Shahryar a história do pequeno Corcunda. Dentro dessa história, um mercador cristão copta conta para o sultão de Casgar a história do jovem mercador e a sua amada. Dentro dessa história, o jovem hóspede conta para o cristão outra história que é da mão decepada. Aí ainda voltando na história do pequeno Corcunda, um fornecedor, um dispenseiro, conta para o sultão de Casgar a história do jovem de Bagdá. Dentro dessa história, o jovem mercador de Bagdá conta para um grupo sobre os dedões decepados. Aí voltando na história do pequeno Corcunda, o médico judeu conta para o sultão de Casgar a história do jovem de Mossul. Dentro dessa história, o jovem de Mossul conta para o médico o motivo da mão decepada. E dentro dessa história ainda, o governador de Damasco conta para o jovem de Mossul a explicação do governador. Voltando para a história do pequeno Corcunda, o alfaiate conta para o sultão de Casgar a história do jovem manco e o barbeiro de Bagdá. Dentro dessa história, o jovem conta para o grupo o motivo da perna manca. Voltando na história do pequeno Corcunda, o alfaiate, que é o silencioso, conta para o sultão de Casgar a história do barbeiro de Bagdá e os seus irmãos. Dentro dessa história, o barbeiro conta para o grupo a história de por que o barbeiro é o menos tagarela. Dentro dessa história, tem as histórias que o barbeiro conta para o califa sobre o primeiro irmão do barbeiro, sobre o segundo irmão do barbeiro, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto irmão do barbeiro. Aí o barbeiro conclui a sua história de por que o barbeiro é o menos tagarela. Tudo isso ainda dentro da história do pequeno Corcunda que a Sherazade contava para o Shahryar. Lá na 184ª noite, tem algo diferente que é a Dinarzade, a irmã da Sherazade, que conta para Sherazade e o Shahryar a versão dela da comparação e avaliação das histórias do Corcunda e do barbeiro, que a gente recém leu. No caso da Dinarzade e o Shahryar, recém ouviram da Sherazade. Aí prossegue a Sherazade contando para o Shahryar uma grande história do Nuruddin Abul Hassan, Ali ibn bin Bakar e Samsu Nahar Shemselniar. Outra história que a Sherazade conta para o Shahryar são os amores de Kamar al-Zaman. Essa história é bem comprida, dura várias noites. Dentro dela tem uma história que a princesa Badura conta para o Kamar al-Zaman, conta suas peripécias. E outra história que a princesa Badura conta para o rei Armanos, também das suas peripécias. Aí prossegue Sherazade contando sobre o Kamar al-Zaman e as peripécias do Kamar al-Zaman. Essa história é bem, bem longa, é muito legal. No segundo volume desta edição das Mil e Uma Noites, passa a ter algumas histórias sem a numeração das noites. A última noite que tem numerada é a 236. Aí nessas histórias sem numeração de noite, temos a história do Nureddin e a formosa persa. A outra história que é do Beder, príncipe da Pérsia, e a Sahara, princesa do reino de Samandal. Outra história contada pela Sherazade pelo Shahryar, o Ganem, filho de Abu Airu. Outra história é o príncipe Zain al-Asnam e o rei dos gênios. Mais uma história é o Codadad e seus irmãos. Aí dentro dessa história do Codadad e seus irmãos, que a Sherazade conta para o Shahryar, tem uma história contada pela princesa de Deriabar para o rei Codadad. Daí prossegue a Sherazade contando outra história sobre o adormecido despertado.
Mais uma história, talvez todos conheçam, Aladim ou A Lâmpada Maravilhosa. Outra história da Sherazade são as aventuras do califa Harun al-Rashid. Dessa história das aventuras do califa, tem uma história contada pelo Baba Abdallah para o califa sobre o cego Baba Abdallah. Tem outra história contada pelo Cid Numan para o califa. E tem outra história contada pelo Khoja Hassan para o califa. Outra bem conhecida, do Ali Baba e os 40 Ladrões. Mais uma é o Ali Khoja, Mercador de Bagdá. Tem a história da Sherazade, que é do Cavalo Encantado. Outra história da Sherazade do Príncipe Ahmed e a Fada Paribanu. E a última história desta edição é a das duas irmãs. Então esse é o meu esquema para não se perder na leitura das Mil e Uma Noites.